Estrada. Duas mulheres, um caminhão e uma estrada sem fim. Lara e Bianca eram chamadas de as rainhas da estrada. Mas por trás da cumplicidade, das risadas e das provocações, havia segredos e sentimentos que poderiam transformar a amizade em algo muito mais perigoso e irresistível. Capítulo 1. O rugido do caminhão e a risada das rainhas. O ronco do motor ecoava pela BR-116, misturado ao vento quente que atravessava a janela aberta do caminhão. No painel, duas latas de energético vazias vibravam a cada solavanco da estrada. Atrás do volante, Lara, a loira de olhos verdes faiscantes, mascava chiclete e mantinha um sorriso desafiador no canto da boca. Do banco do carona, Bianca, morena de cabelos longos e olhar intenso, balançava a cabeça no ritmo da música que explodia no rádio. Vai, pisa mais fundo, Lara, provocou Bianca, cruzando as pernas com calma. Quero ver esse Scania mostrar quem manda. Lara riu, girou o volante com uma confiança quase insolente e respondeu. Aqui quem manda somos nós, Bianca. Sempre fomos. E era verdade. Onde quer que passassem, chamavam atenção. Não só porque eram raras caminhoneiras em um mundo dominado por homens, mas porque sabiam usar isso a seu favor. Elas provocavam, riam, jogavam charme, e seguiam em frente. Eram amigas, cúmplices, para muitos, uma dupla impossível de domar. Mas dentro daquele caminhão, o ar às vezes parecia carregado. Um olhar que durava mais que o normal. Uma piada que vinha com um toque a mais de ousadia. Uma pausa no silêncio que dizia mais do que as palavras. E naquela noite quente de verão, enquanto o asfalto se perdia no horizonte, algo estava prestes a mudar entre elas. Capítulo 2. O primeiro jogo de provocações. Na parada de um posto à beira da estrada, Lara estacionou o caminhão com firmeza. O barulho do freio ecoou, e a poeira subiu ao redor. Hora de reabastecer, e de provocar uns marmanjos, disse Lara, piscando para Bianca. Bianca riu e ajeitou a blusa justa, descendo do caminhão com um balanço natural de quadris que chamava olhares por onde passava. Alguns caminhoneiros pararam de comer, outros disfarçaram mal a curiosidade. Aposto que ele não tira os olhos de você, murmurou Bianca, apontando discretamente para um rapaz na bomba de combustível. E aposto que daqui a 5 minutos ele vai estar olhando para você, devolveu Lara, mordendo o lábio. Elas sabiam o efeito que tinham juntas. Uma loira ousada, outra morena misteriosa. Caminhoneiras destemidas, independentes, livres. O posto inteiro parecia parar por alguns segundos enquanto elas riam alto, como se soubessem exatamente o poder que tinham. Mas, atrás das risadas, havia algo mais. Bianca notava como os olhos de Lara demoravam sobre ela. Notava o jeito como a amiga tocava seu braço ao falar, como se precisasse daquele contato. E, no fundo, gostava dessa atenção. Gostava mais do que deveria. Capítulo 3. Segredos na estrada. De volta ao caminhão, a noite avançava. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som do motor. Lara dirigia, mas parecia distante, como se lutasse contra pensamentos que não queria admitir. Bianca, percebendo, inclinou-se um pouco e quebrou o silêncio. Você já pensou em parar? Tipo, deixar a estrada e viver outra vida? Lara riu, mas sua risada soou nervosa. Eu? Não. A estrada é meu lar. Mas, às vezes penso em como seria acordar todo dia no mesmo lugar, ao lado da mesma pessoa. Fez uma pausa e olhou de relance para Bianca. E você? O coração de Bianca acelerou. Aquela pergunta vinha carregada de algo mais. Eu, talvez. Mas só se fosse com alguém que realmente valesse a pena. O olhar das duas se encontrou por um segundo a mais do que deveria. Não havia risadas dessa vez. Não havia música para distrair. Só o peso de uma confissão silenciosa que nenhuma das duas ousava transformar em palavras. Capítulo 4. À noite no posto abandonado. Horas depois, quando o sono começou a pesar, Lara estacionou o caminhão em um antigo posto abandonado. O letreiro quebrado ainda brilhava em vermelho fraco, iluminando o espaço vazio. Elas decidiram dormir ali. Mas dentro da boleia, o espaço era apertado demais para duas mulheres carregando segredos não ditos. Bianca tirou os sapatos, deitou no banco de trás e murmurou. Engraçado como a estrada nos aproxima.
Lara, no banco da frente, virou-se devagar. O rosto da amiga estava iluminado pela luz suave da lua que entrava pela janela. Talvez nos aproxime mais do que deveríamos, respondeu, em voz baixa. Um silêncio denso tomou conta. Era como se a estrada, os segredos e o próprio destino empurrassem as duas para algo inevitável. Mas nenhuma ousou dar o primeiro passo naquela noite. Capítulo 5. O gancho do próximo capítulo. Quando amanheceu, Lara acordou primeiro. Bianca ainda dormia, o cabelo espalhado pelo travesseiro improvisado. Lara observou em silêncio, lutando contra o impulso de tocá-la, de dizer o que realmente sentia. Mas antes que pudesse se perder em seus próprios pensamentos, o som de uma batida seca na porta do caminhão fez seu coração disparar. Bianca acordou assustada. Lara olhou pela janela, mas tudo que viu foi uma sombra se afastando em direção ao mato. Quem era? Perguntou Bianca, com a voz trêmula. Não sei, respondeu Lara, com os olhos fixos na estrada deserta. Mas tenho a sensação de que essa viagem vai ser diferente de todas as outras. E ela estava certa. Porque, além da tensão que crescia entre as duas, alguém parecia observá-las. Alguém que sabia que as rainhas da estrada tinham mais segredos do que estavam dispostas a revelar. Você já teve uma amizade tão intensa que parecia ultrapassar a linha? Lara e Bianca eram inseparáveis. Mas naquela viagem, a estrada iria transformar cumplicidade em desejo, e desejo em perigo. Capítulo 6. O peso do olhar. O sol já se erguia no horizonte, dourando o asfalto que parecia nunca acabar. Lara dirigia, firme como sempre, mas com a mente longe. Ela ainda lembrava da noite anterior, das palavras trocadas, do silêncio carregado dentro da boleia. Bianca, no banco do carona, esticava-se preguiçosamente, deixando escapar um sorriso malicioso. Dormiu bem? Perguntou Lara, tentando soar casual. Até que sim, Bianca respondeu, olhando diretamente para ela. Mas confesso que sonhei com coisas intensas. Lara engoliu em seco, mantendo os olhos fixos na estrada. O sorriso de Bianca não deixava dúvidas. Ela sabia o efeito que causava. A tensão se transformava em um jogo, e nenhuma delas estava disposta a perder. Capítulo 7. A parada na beira da estrada. Horas depois, o calor ficou insuportável. Lara estacionou o caminhão em uma área deserta, perto de um lago escondido entre árvores. Acho que a gente merece um banho, disse Lara, descendo do caminhão. Bianca riu, abriu a porta e pulou para fora. Sem pensar duas vezes, começou a tirar a jaqueta e depois a blusa, revelando um top justo. Vai ficar só olhando? Provocou, entrando na água com passos lentos e sensuais. Lara hesitou, mas acabou cedendo. Tirou a camiseta, jogou de lado e entrou também. A água fria trouxe alívio, mas o olhar de Bianca queimava mais que o sol. As duas riam, jogavam água uma na outra, como se fossem adolescentes. Mas em meio à diversão, um instante de silêncio se instalou. Bianca se aproximou demais, e Lara não recuou. O rosto delas ficou a poucos centímetros, até que o barulho de galhos quebrando no mato ao redor interrompeu a cena. As duas se afastaram rapidamente, olhando em volta. Tem alguém aí? Gritou Lara, a voz firme. Mas só o vento respondeu. O clima mudou. O jogo de sedução estava vivo, mas agora havia também a sensação incômoda de estarem sendo observadas. Capítulo 8. O ciúme vem à tona. De volta à estrada, a tensão entre as duas só aumentava. No próximo posto, Lara saiu para abastecer enquanto Bianca foi até a lanchonete. Quando voltou, estava rindo e conversando com dois caminhoneiros. Lara sentiu algo estranho, um aperto no peito que parecia ciúme. Já fez novos amigos? Perguntou, com um tom ácido. O que foi? Não posso conversar? Respondeu Bianca, erguendo uma sobrancelha. Você não manda em mim, Lara. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, a cumplicidade parecia ameaçada. No fundo, ambas sabiam o que estava acontecendo. Não era apenas amizade. O que sentiam já ultrapassava aquela linha invisível. Mas nenhuma queria ser a primeira a admitir. Capítulo 9.
A confissão inesperada. Mais tarde, no caminhão, a noite caiu de novo. A estrada escura parecia infinita, iluminada apenas pelos faróis. Bianca quebrou o silêncio. Sabe qual é o problema, Lara? É que a gente vive brincando com fogo. E eu gosto disso. Lara respirou fundo. O coração acelerava. Talvez seja porque você não tem medo de se queimar. Respondeu, a voz baixa. E você tem? Provocou Bianca, se aproximando. O olhar dela se cruzou, intenso, carregado de tudo que vinha sendo guardado. Lara desviou o olhar, mas Bianca segurou sua mão por alguns segundos. Foi rápido, mas suficiente para deixar claro que a estrada entre elas não seria mais a mesma. Capítulo 10. O sinal misterioso. Quando o clima parecia prestes a explodir de vez, o inesperado aconteceu. No acostamento, um carro preto seguia o caminhão a quilômetros, sempre mantendo a mesma distância, sempre à vista. Você percebeu? Perguntou Lara, os olhos fixos no retrovisor. Bianca virou-se e viu o carro. Um arrepio percorreu seu corpo. Está atrás da gente desde o posto, disse em voz baixa. O jogo de provocações perdeu espaço para algo maior. Agora havia perigo real. Lara acelerou, tentando despistar, mas o carro acompanhava cada movimento. Era como se alguém estivesse caçando as rainhas da estrada. O que era um jogo de provocações virou desejo. Mas enquanto Lara e Bianca se entregavam à tensão da estrada, havia olhos observando cada movimento delas. E a noite estava só começando. Capítulo 11. O beijo na escuridão. Depois de quilômetros sob a perseguição silenciosa, Lara finalmente estacionou o caminhão em um ponto de descanso isolado, tentando despistar o carro preto. O motor silenciou, e o barulho dos grilos tomou conta do ar. Bianca, ainda nervosa, riu para disfarçar. Quem diria, a gente duas, rainhas da estrada, com medo de um carrinho qualquer. Não é qualquer carro, Bianca, respondeu Lara, séria. Ele não desgrudava da gente. Isso não é coincidência. O silêncio entre elas voltou a pesar. Só que dessa vez, ao invés de afastar, aproximou. Bianca tocou o braço de Lara, os olhos brilhando sob a pouca luz da cabine. Se for nossa última noite, que seja do nosso jeito, murmurou. O beijo aconteceu como uma explosão contida há dias. Intenso, urgente, carregado de tudo que vinha sendo reprimido. Mas do lado de fora, faróis distantes se acenderam na estrada. O carro preto estava de volta. Capítulo 12. A estrada e a tentação. O caminhão voltou a roncar. Lara engatou a marcha com pressa, mas Bianca, ainda ofegante do momento anterior, não desgrudava os olhos dela. Eu sabia que você ia ceder, disse, sorrindo de canto. Não foi o momento certo, respondeu Lara, tentando manter a frieza, mas sua respiração atraía. A estrada nunca dá o momento certo, Bianca retrucou, provocante. É a gente que decide quando acelerar. Cada palavra era um duplo sentido. O volante estava nas mãos de Lara, mas era Bianca quem parecia comandar o rumo da viagem. Só que a tensão do carro preto seguia como uma sombra. Lara pensava, quem são eles? O que querem com a gente? Bianca, por outro lado, parecia se deliciar com o perigo, como se isso só alimentasse ainda mais o fogo entre as duas. Capítulo 13. O jogo do ciúme. Na próxima cidade, elas pararam em um posto movimentado. Lara queria observar se o carro preto também apareceria. Enquanto abasteciam, Bianca aproveitou para puxar conversa com um grupo de motociclistas. Risadas, olhares, e um deles até ofereceu uma carona de brincadeira. Lara, do lado de fora, observava com raiva silenciosa. O sangue fervia. Quando voltaram ao caminhão, o clima explodiu. Você precisa disso? Perguntou Lara, exaltada. Ficar se mostrando pros outros. Você tá com ciúme, é isso? Bianca rebateu, cruzando os braços. Engraçado. Até ontem você fingia que não sentia nada. O silêncio de Lara foi resposta suficiente. Bianca sorriu, vitoriosa. Mas antes que continuassem, Lara percebeu de novo. Ali, no estacionamento, entre dezenas de veículos, o carro preto estava parado. Os vidros escuros refletiam apenas a luz do posto. Eles não estavam apenas seguindo.
Estavam vigiando. Capítulo 14. O segredo revelado. Horas depois, de volta à estrada deserta, Bianca finalmente quebrou o silêncio. Lara, tem uma coisa que você precisa saber. O coração de Lara disparou. O quê? Aquele carro não está atrás da gente por acaso. Eles estão atrás de mim. Lara quase perdeu o controle do volante. Como assim, atrás de você? Bianca respirou fundo, olhando pela janela como se buscasse coragem para falar. Antes de começar a viajar contigo, eu me envolvi com gente errada, coisas que não devia ter visto. E agora eles não querem que eu fale. Lara encarou, furiosa e ao mesmo tempo assustada. Você me colocou no meio disso? Bianca mordeu o lábio, como sempre fazia quando estava nervosa. Eu não queria, Lara. Mas, você é a única pessoa em quem eu confio. O peso da revelação caiu como um caminhão desgovernado. A tensão entre sedução e perigo agora tinha nome: perseguição real. Capítulo 15. O ultimato. Os faróis do carro preto voltaram a aparecer no retrovisor. Desta vez, mais perto, mais ameaçadores. Lara acelerou, mas o carro acompanhava cada movimento. Bianca, tentando manter a calma, tocou o ombro dela. Se eles encostarem, não pare. Por nada. Você sabe quem eles são? Perguntou Lara, a voz trêmula. Digamos que, não são pessoas que gostam de perder, respondeu Bianca, deixando mais perguntas do que respostas. O coração de Lara batia tão forte que parecia explodir no peito. Ao lado, Bianca ainda mantinha aquele olhar provocante, mas agora misturado com medo real. O desejo entre elas ainda pulsava, mas o perigo era mais forte do que nunca. E a estrada, mais uma vez, se tornava palco de um jogo em que as regras estavam prestes a mudar. Você confiaria em alguém que pode estar te escondendo a verdade? Lara acreditava que conhecia Bianca, até descobrir que a estrada não era o único lugar onde ela corria riscos. Capítulo 16. A decisão impossível. O caminhão avançava pela rodovia deserta, os faróis iluminando apenas alguns metros do asfalto. No retrovisor, o carro preto se aproximava cada vez mais. Lara sentia as mãos suando no volante. A respiração acelerada. Eles não vão desistir, Lara, disse Bianca, a voz grave, mas com uma calma quase perturbadora. Então me diz de uma vez quem eles são. Lara gritou, sem tirar os olhos da estrada. O que você fez? Bianca hesitou, os lábios entreabertos, como se lutasse contra a própria consciência. Não posso contar, ainda não. Mas se você confiar em mim, eu te garanto, vai entender quando for a hora. A raiva misturou-se ao medo no peito de Lara. Ela queria acreditar, mas cada segundo aumentava a sensação de que tinha colocado sua vida nas mãos de alguém que podia traí-la a qualquer momento. Capítulo 17. O cerco. De repente, o carro preto acelerou, colando na traseira do caminhão. Os faróis altos iluminavam a cabine, cegando parcialmente Lara. Eles vão tentar nos forçar a parar, Bianca disse, firme, colocando a mão na perna de Lara. Mas você não pode deixar. O toque fez Lara estremecer. O contraste era brutal. De um lado, a ameaça que vinha de fora. Do outro, a intensidade da presença de Bianca, que misturava perigo e desejo. Com um golpe brusco no volante, Lara jogou o caminhão para a faixa da esquerda. O carro tentou acompanhar, mas ela acelerou ao máximo, fazendo o motor rugir. Bianca se segurava no painel, mas não tirava os olhos dela. Nunca pensei que você fosse assim, tão selvagem. Lara sentiu o calor subir pelo corpo, mas não respondeu. Não havia espaço para fraquezas agora. Capítulo 18. A noite e o jogo da sedução. Conseguindo se afastar por alguns quilômetros, Lara estacionou o caminhão em um acostamento escondido por árvores. Apagou os faróis, tentando despistar os perseguidores. O silêncio reinou por alguns instantes, até Bianca soltar uma risada nervosa. Você dirige como se tivesse nascido para isso. Não é hora para piada, Bianca. Lara respondeu, ofegante. Eu quase morri aqui por sua causa. Bianca se aproximou lentamente, os olhos faiscando mesmo na escuridão. Você não morreu. Pelo contrário, está mais viva do que nunca. O rosto dela estava tão perto que Lara podia sentir a respiração quente contra sua pele. O medo e a raiva se misturavam com algo mais,
um desejo que queimava como fogo. Quando os lábios quase se encontraram, o barulho de pneus na estrada quebrou o momento. O carro preto passava lentamente, como um predador farejando a presa. Elas ficaram em silêncio absoluto, sem nem respirar, até os faróis desaparecerem na curva. Capítulo 19. A confissão. Depois de alguns minutos, Bianca não resistiu mais. Lara, eu preciso te contar. Lara encarou, os olhos faiscando. Finalmente, eles não são apenas criminosos. São pessoas que sabem demais sobre mim. E sobre nós. Sobre nós? Lara franziu o senho. Como assim, nós? Bianca respirou fundo, fechando os olhos antes de revelar. Eu sabia quem você era antes de entrar nesse caminhão. Não foi acaso, Lara. Eu escolhi estar aqui. O chão pareceu sumir sob os pés de Lara. O quê? O grito ecoou dentro da cabine. Você armou tudo isso? Não dessa forma. Bianca implorou, segurando o braço dela. Eu precisava de você. E no meio do caminho, eu me perdi. Não esperava sentir isso. Não esperava te querer. O silêncio que seguiu foi mais ensurdecedor do que o barulho dos motores. Lara sentia-se traída e desejada ao mesmo tempo. E essa mistura era um veneno perigoso. Capítulo 20. O jogo de vida ou morte. Antes que pudessem discutir mais, os faróis do carro preto reapareceram, vindo em alta velocidade. Acabou o tempo. Bianca sussurrou. Lara girou a chave. O motor roncou e elas voltaram para a estrada. Dessa vez, não havia como fugir para sempre. O que eles querem de você, Bianca? Lara gritou, tentando manter o controle. Eles querem me calar, porque eu sei de algo que pode destruir muita gente poderosa. O coração de Lara disparava. A cada curva, o carro preto se aproximava mais. E naquele instante, entre o rugido do motor e os olhares trocados, Lara percebeu. Não estava mais apenas dirigindo um caminhão. Estava presa em um jogo de vida ou morte, onde amor, traição e perigo se misturavam de forma explosiva. Você confiaria sua vida a alguém que pode estar escondendo o segredo que vai te destruir? Lara não tinha mais escolha. Ou confiava em Bianca, ou as duas não chegariam vivas ao amanhecer. Capítulo 21. A Estrada da Verdade. O caminhão rugia na pista enquanto o carro preto se aproximava como um predador. Lara sentia cada fibra de seu corpo em alerta. Se eles encostarem na gente, é o fim, ela murmurou, suando frio. Bianca, ao lado, mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mão se movia discretamente para uma pequena caixa metálica debaixo do banco. Lara percebeu o gesto. O que tem aí? Bianca hesitou, depois abriu a caixa. Dentro, uma pistola reluzia. Eu não queria chegar a isso. Mas talvez seja a única saída. Lara ficou em choque. Desde quando você anda armada? Desde que escolhi lutar contra eles. O coração de Lara disparava. Era impossível saber se Bianca era vítima, ou parte do perigo. Capítulo 22. O primeiro tiro. O carro preto se aproximou pela lateral, tentando jogar o caminhão para fora da pista. Segura firme! Bianca gritou. Sem pensar duas vezes, ela baixou o vidro e disparou contra os pneus do veículo. O som ecoou pela noite como um trovão. O carro derrapou, mas não parou. Eles não vão desistir, Lara gritou, apertando o volante com força. Bianca se voltou para ela, os olhos brilhando de adrenalina e desespero. Eu disse que não era só sobre mim. Agora é sobre nós duas. Se eles te pegarem, você também está marcada. O choque percorreu Lara como uma descarga elétrica. Não havia mais volta. Capítulo 23. Entre desejo e traição. Alguns quilômetros depois, conseguiram despistar o carro. Lara estacionou o caminhão em uma estrada vicinal e desligou o motor. O silêncio foi quebrado apenas pela respiração acelerada das duas. Agora você vai me contar tudo, Bianca. Sem mais jogos. Bianca se aproximou, o rosto iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela. Eu fazia parte deles, Lara. Daqueles homens. Eu transportava coisas para eles. Coisas que você nem imagina. Mas descobri demais, e virei alvo. Lara sentia o mundo girar. Então, desde o começo, você me usou? Bianca segurou o rosto dela com as duas mãos.
No começo, sim. Mas agora, eu não sei mais onde termina a mentira e começa o que sinto por você. Os olhos das duas se encontraram. Raiva, desejo, medo, um turbilhão que as arrastava. E antes que Lara pudesse decidir se empurrava Bianca para longe ou se a puxava para perto. Os lábios dela se encontraram num beijo ardente, desesperado, como se fosse o último. Capítulo 24. A emboscada final. De repente, luzes de faróis surgiram atrás do caminhão. Vários carros, não apenas um. Eles nos acharam. Bianca murmurou, a voz carregada de tensão. Lara girou a chave, mas Bianca segurou sua mão. Não adianta mais fugir. Então o que vamos fazer? Bianca respirou fundo. Acabar com isso de uma vez. Os carros cercaram o caminhão, bloqueando a estrada. Homens de preto desceram, armados, andando em direção a elas. Lara sentiu o pânico tomar conta. Bianca abriu a porta da cabine, a arma em punho. Fica aqui, Lara. Se algo acontecer comigo, você acelera e vai embora. Eu não vou te deixar sozinha. Lara gritou. Mas Bianca já descia para enfrentar os homens. Capítulo 25. O último segredo. Os homens cercaram Bianca, apontando as armas. O líder avançou, a voz grave ecoando. Entregue o que sabe, Bianca. Essa é sua última chance. Bianca ergueu o queixo, sem recuar. Vocês não entenderam. Eu nunca guardei comigo. Eu entreguei a verdade a alguém que vai expor todos vocês se eu não voltar. O líder hesitou. E foi nesse instante que Lara, ignorando tudo, acelerou o caminhão com fúria, avançando contra o bloqueio. Os homens se jogaram para os lados. Bianca correu e se pendurou na porta da cabine, entrando de volta enquanto o caminhão arrebentava a barreira improvisada. Os disparos ecoaram na noite. Vidros quebraram. O coração das duas batia como tambores. Quando finalmente conseguiram escapar, Bianca caiu no banco, sangrando no ombro. Bianca! Lara gritou, desesperada. Bianca sorriu, fraca, mas intensa. Eu disse que não era só sobre mim. Agora você também carrega esse segredo. Lara sentiu o mundo desabar. Que segredo, Bianca? O que tem por trás de tudo isso? Bianca a encarou, os olhos marejados. Eles mataram pessoas, Lara, e usaram caminhões como os nossos para encobrir tudo. Eu não podia mais ficar calada. Lara apertou o volante com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. O silêncio tomou conta da cabine. E então, Bianca sussurrou, antes de apagar. Você é a única que pode terminar o que eu comecei. E aí, curtiu a história? Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui tem sempre história boa, daquelas que pegam no peito. Manda esse vídeo pra alguém que ama a estrada ou que vai se emocionar com essa jornada. E não para por aqui não, viu? Clica aí no vídeo do lado e continua com a gente nessa estrada de histórias de vida.